Sabe aquela sensação de que você fez algo errado, que quebrou uma regra, não só uma lei, mas uma regra mais fundamental? Toda cultura, toda pessoa tem uma noção disso. Mas o que acontece quando a gente cruza essa linha? O que é, no fundo, essa coisa que a gente chama de pecado? Hoje a gente vai fundo nessa questão. Nossa análise é guiada por um artigo teológico bem denso chamado Pecado, o conceito bíblico e suas consequências. E a nossa missão aqui é desempacotar a resposta que a teologia cristã construiu para essa pergunta. E depois a gente vai colocar essa resposta lado a lado com as de outras grandes religiões, sabe? Para ver o quão única ela é ou não. E olha, um ponto que a gente não pode perder de vista é que, para entender a cura que uma religião oferece, você precisa primeiro entender a doença que ela diagnostica. Esse estudo da doutrina do pecado, que tem até o nome técnico, hamartiologia, é basicamente o diagnóstico. Sem entender o problema, o remédio não faz sentido, né? O diagnóstico antes do remédio, gostei disso. Então vamos começar por aí. O artigo define pecado não como um simples erro, mas como transgressão da lei de Deus. A palavra que ele usa é forte, rebelião. Soa como algo muito mais ativo do que só um deslize. Exatamente. Não é um acidente, é um desafio. Mas o que o artigo deixa muito claro, e aqui a coisa começa a ficar complexa, é que essa rebelião não acontece só no mundo das ações. O texto divide o pecado em 3 categorias. A primeira é a mais óbvia, os atos de comissão. É o fazer o que não se deve, né? Roubar, mentir, o clássico não farás. Certo, essa é a lista que todo mundo meio que já conhece. Mas você diz que tem mais. Sim. A segunda categoria é o oposto. Os atos de omissão. É o não fazer o bem que você sabe que deveria fazer. O artigo até cita uma passagem bíblica bem direta sobre isso, de Tiago, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso já expande o conceito enormemente. Não é só sobre evitar o mal, é sobre praticar o bem ativamente. Espera, isso é muito mais exigente. Deixa de ser uma lista de proibições e passa a ser uma obrigação de agir. Mas e a terceira categoria? A terceira é a que muda o jogo completamente. Pensamentos e atitudes. É o pecado que mora dentro da gente, no coração. E aqui o artigo traz um exemplo poderoso dos ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 5. Ele diz que sentir ira por alguém no coração é, teologicamente, a mesma coisa que cometer um assassinato. E sentir cobiça por alguém é o mesmo que cometer adultério. Uau! Isso é radical. Quer dizer que, nessa visão, o campo de batalha não é o mundo lá fora, mas a nossa própria mente. Não adianta nada ter um comportamento impecável por fora se por dentro a coisa está torta. Exatamente. O foco sai do comportamento, que pode ser controlado ou disfarçado, e vai para a condição interna, a inclinação do coração. E isso levanta a pergunta óbvia que o artigo se propõe a responder. De onde veio essa inclinação? Ninguém nasce querendo ser assassino no coração. Ou nasce. É aqui que a conversa vai para a doutrina do pecado original, certo? A história de Adão e Eva em Gênesis. Isso mesmo. E o ponto central que o artigo defende é que o evento lá do Jardim do Éden não foi só um erro pessoal de 2 pessoas. A teologia por trás disso diz que aquele ato de desobediência corrompeu a própria natureza humana. É como se um vírus tivesse infectado o sistema operacional, sabe? E essa falha foi transmitida para todos os descendentes. Então, o que eu estou entendendo aqui é que, nesta visão, o problema não é que a humanidade fez algo errado e foi colocada, sei lá, de castigo. O problema é que a própria fiação do sistema, tanto humano quanto cósmico, foi danificada. Não é tanto uma questão de punição, é uma questão de um sistema quebrado. É isso. Essa é uma analogia perfeita. E o artigo detalha as consequências desse sistema quebrado, o que a teologia chama de a queda, em 4 áreas principais. A primeira, separação espiritual. Aquela comunhão direta com Deus foi rompida. O texto de Gênesis descreve Adão e Eva se escondendo de Deus, sentindo vergonha. A conexão se perdeu. E essa ideia de uma falha herdada, essa fiação danificada, é algo que a gente vê em outras tradições ou isso é bem específico do pensamento cristão? Ótima pergunta. É algo bastante particular, como a gente vai ver mais pra frente.
Tanto o islamismo quanto o shintoísmo, por exemplo, rejeitam explicitamente a ideia de um pecado original ou herdado. Eles partem do princípio de que os humanos nascem puros ou neutros. Essa noção de uma corrupção intrínseca é uma peça central do quebra-cabeça cristão. Interessante. Então, essa é a primeira consequência, a separação. Quais são as outras? A segunda é a morte, tanto física quanto espiritual. A mortalidade entrou no mundo como resultado direto dessa quebra. A terceira consequência é a corrupção da natureza humana. O artigo usa a expressão "a imagem de Deus no homem foi desfigurada". É aqui que entra um conceito teológico pesado, a depravação total. Nossa, isso soa terrível. Depravação total dá a entender que não há absolutamente nada de bom em ninguém, que todo mundo é o pior possível o tempo todo? É isso que o texto quer dizer? Não, e essa é uma distinção crucial que o artigo faz. Depravação total não significa que os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser. Significa que todas as partes do ser humano, o intelecto, as emoções, a vontade, o corpo, foram afetadas pela quebra. Nenhuma parte ficou intacta. Até nossas melhores intenções podem estar manchadas por egoísmo. E a quarta e última consequência, segundo o texto, é a maldição sobre a criação. O problema não se limitou à humanidade. O próprio mundo natural foi afetado, e nas palavras de um texto do apóstolo Paulo, que o artigo cita, a criação agora geme esperando por redenção. É uma visão bem abrangente. O problema é cósmico, não apenas humano. E para amarrar tudo isso, o artigo cita aquele famoso versículo de Romanos, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Basicamente, tá todo mundo no mesmo barco furado. Exato. E essa universalidade do problema cria um paradoxo teológico gigantesco, que o artigo aborda de frente. Se Deus é perfeitamente justo, como ele pode simplesmente perdoar e esquecer tudo isso? Seria como um juiz que libera um criminoso confesso sem nenhuma consequência. Isso não seria justiça, seria conivência. Como um Deus pode ser ao mesmo tempo justo e misericordioso? Esse é o nó da questão. Como a justiça e o perdão podem coexistir? Qual é a solução que o artigo apresenta? A resposta, no centro da teologia cristã, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas para que essa solução funcionasse, ele precisaria ter qualificações muito específicas. O artigo explica que ele precisava ser plenamente homem para poder de fato representar a humanidade, para ser um de nós, mas ao mesmo tempo precisava ser plenamente Deus para que o seu sacrifício tivesse um valor infinito, suficiente para cobrir uma ofensa contra um Deus infinito. Ok, a identidade dele é a chave, mas a ideia de um sacrifício substituto pode soar um pouco antiga, quase primitiva para um ouvinte moderno. Como o artigo explica a lógica por trás disso para que não pareça só uma troca arbitrária? É uma pergunta fundamental e o artigo detalha o mecanismo teológico por trás disso com dois conceitos principais. O primeiro é o que você mencionou, substituição penal. A ideia é que Cristo, por não ter a fiação quebrada por ser sem pecado, ele meio que se voluntariou para tomar sobre si a consequência, a punição que a justiça exigia para a humanidade. É a imagem do inocente tomando o lugar do culpado. Certo. E o segundo conceito? O segundo é a propiciação. E essa é uma palavra forte. A ideia aqui é que a justiça de Deus não é como uma regra de trânsito que pode ser ignorada. Nessa visão, é uma força fundamental do universo, tipo a gravidade. O artigo argumenta que essa justiça exigia uma consequência real para o pecado. A propiciação, então, não é Deus se acalmando de um acesso de raiva, é a própria justiça cósmica sendo satisfeita, o que, por sua vez, abre o caminho para que a misericórdia possa fluir sem anular a justiça. Entendi, a justiça não é ignorada, ela é cumprida, mas de uma forma inesperada. E a ressurreição? Onde ela entra nessa história? A ressurreição é a prova final. O artigo a posiciona como o recibo, sabe? A confirmação de Deus Pai de que o pagamento foi aceito e a dívida quitada.
A vitória sobre a morte seria a garantia de que a solução foi eficaz e definitiva. Ok, essa é uma arquitetura teológica e impressionante e complexa. Pecado como um sistema quebrado e Cristo como a solução que satisfaz a justiça e libera a misericórdia. Mas isso tudo é uma construção muito particular. Como outras grandes fés enxergam essa questão fundamental do erro, da transgressão. E é aqui que o contraste fica fascinante, porque as premissas são totalmente diferentes. Vamos começar pelo budismo, como faz o nosso artigo. Lá, a ideia de pecado como uma ofensa a um Deus criador simplesmente não existe. O conceito de pecado original é impensável. O universo opera sob a lei impessoal do karma. Nesse sistema, um pecado seria um ato não habilidoso, uma ação baseada em ignorância, ganância ou ódio, que inevitavelmente gera sofrimento futuro para quem a pratica. É causa e efeito, não crime e punição. Então, a lógica é completamente diferente. Não tem um Deus para ofender. É mais como uma lei da física espiritual. Se você pular do prédio, você cai. Se você agir com ódio, você vai sofrer. Perfeito. A fonte até menciona que existem 5 crimes de consequências kármicas gravíssimas, os Anantarika Kama, como matar um ser iluminado ou causar uma divisão na comunidade de monges, mas a lógica é sempre a do resultado, não da ofensa a uma divindade. Certo. E a fé Bahá'í? O artigo também fala sobre ela. A abordagem Bahá'í é outra virada de 180 graus. Segundo o artigo, o pecado é visto como desobediência a Deus, sim, mas a doutrina central é que os seres humanos são inerentemente bons, como minas ricas em joias. A metáfora que eles usam e que o artigo destaca é a do coração como um espelho. O objetivo da vida é polir esse espelho e voltá-lo para Deus para que ele reflita sua luz. O pecado é simplesmente o ato de deixar o espelho empoeirado ou virá-lo para o lado errado. Essa imagem do espelho é muito poderosa. Contrasta totalmente com a ideia da natureza corrompida que a gente viu antes. E tem um ponto que o artigo menciona sobre a figura de Satanás que eu achei incrível. Sim, é fascinante. Na fé Bahá'í, Satanás não é uma entidade externa, um anjo caído. É uma metáfora para o nosso eu maligno, o nosso eu insistente. A batalha contra o mal é uma batalha interna contra o próprio ego. Ok, vamos para o islamismo. Ele parece ter pontos em comum com o cristianismo, mas com diferenças cruciais, certo? Exatamente. No islamismo, o pecado é, sim, a violação dos mandamentos de Allah. Mas, e aqui está a grande diferença que o artigo sublinha, não é um estado de corrupção herdado. Cada pessoa nasce com uma natureza pura, a fitra, e é totalmente responsável por seus próprios atos. A ideia de que alguém possa pagar pelo pecado de outro é estranha a essa visão. O foco está na relação direta entre o indivíduo e Deus. O perdão, Tauba, é central e Allah é descrito primariamente como o misericordioso. O arrependimento sincero pode apagar qualquer pecado. Entendi. E por último, o artigo nos leva ao shintoísmo, que, parece vir de outro planeta em comparação. De outro universo conceitual, sem dúvida. No shintoísmo, o conceito central não é pecado, mas tsumi, que o artigo explica não estar ligado primariamente à moralidade, mas à pureza e poluição. A ideia é que os humanos nascem puros. O tsumi é uma forma de impureza ou poluição espiritual que cria uma barreira entre a pessoa e os kami, as divindades. E o mais chocante para uma mente ocidental é que essa impureza pode ser contraída por fatores externos e inevitáveis, como o contato com a doença, o sangue ou a morte. Quer dizer que, nessa visão, você poderia se tornar impuro por cuidar de um parente doente ou ir a um funeral. A intenção moral parece ser secundária à pureza ritual. Precisamente. Por isso, os rituais de purificação, os harae, são tão importantes no shintoísmo. O objetivo não é obter perdão por uma falha moral, mas lavar a poluição para restaurar a harmonia e a conexão com o divino. Ver como esses conceitos são diferentes me faz pensar que talvez a gente esteja usando uma única palavra, pecado, para descrever ideias que são fundamentalmente distintas. Isso me leva à parte do artigo sobre etimologia. Olhar para as palavras originais talvez possa nos dar uma visão mais clara, né? Com certeza. As palavras originais da Bíblia, por exemplo, pintam um quadro muito mais detalhado.
No hebraico do Antigo Testamento, o artigo destaca 3 termos principais. O mais comum é shatahá. A tradução literal é errar o alvo. A analogia é a de um arqueiro que atira uma flecha e não acerta o centro do alvo, que seria o padrão de Deus. Pode não ser por maldade, pode ser por fraqueza ou falta de habilidade, mas o fato é que o alvo não foi atingido. Errar o alvo. Isso é bem menos carregado do que a palavra pecado soa hoje em dia. Qual é a segunda palavra? A segunda é pesha. Essa é muito mais forte. Significa rebelião, revolta. É o ato deliberado de desafiar a autoridade. Usando a analogia do arqueiro, não é errar o alvo, é se virar de propósito e atirar a flecha na direção oposta. É uma transgressão consciente. Entendi. E a terceira? A terceira é avon, que geralmente é traduzida como iniquidade. A raiz da palavra tem a ver com algo torto, pervertido. Ela carrega tanto a ideia do ato em si, quanto da culpa e da distorção de caráter que resulta dele. Então você tem 3 nuances: a falha, chatá, a rebelião, pesha, e a distorção, avon. Falha, rebelião e distorção. É uma paleta de cores muito mais rica. E no grego do Novo Testamento, essa variedade continua. Continua. O termo mais comum, como o artigo aponta, é amartia, que é o equivalente direto do hebraico chatá, errar o alvo. É a palavra que deu origem ao termo técnico armartiologia. Depois, tem uma palavra muito interessante, anomia. Literalmente significa sem lei, anomos. Descreve não apenas o ato de quebrar a lei, mas uma atitude de desprezo pela própria ideia de uma lei divina, uma rebelião contra a ordem de Deus. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada de hoje, guiada por esse artigo, a gente começou com a definição cristã de pecado como uma rebelião que resulta num sistema quebrado, afetando toda a existência. Vimos a solução complexa, cósmica, centrada em Cristo, e então colocamos isso em perspectiva, explorando ideias radicalmente diferentes. A lei impessoal do karma, a batalha contra o ego interior, a pureza ritual do shintoísmo. Exato. E se tem uma grande lição aqui é que o diagnóstico determina o tratamento. A forma como um sistema de crenças define o problema fundamental da condição humana, seja ele uma ofensa a um Deus pessoal, uma ignorância que gera karma ou uma poluição ritual, vai ditar radicalmente o tipo de solução que ele propõe. E isso nos deixa com uma reflexão final para além do nosso material. Se as definições de transgressão variam tanto de uma ofensa a um Deus pessoal, a uma lei kármica impessoal, a uma forma de poluição ritual, o que essa diversidade toda revela sobre a nossa busca humana, universal, por um código moral e por um caminho de volta à harmonia?